Agora sobre as notações assintóticas ligadas a algoritmos e ordem de crescimento de algoritmos. Então, quando a gente vai comparar a ordem de crescimento de algoritmos, a gente não está interessado em algumas constantes, né, dessa ordem de crescimento, né? A gente está interessado mesmo na magnitude dessa ordem de crescimento. E a gente tem três notações básicas para comparar algoritmos aí, né, em relação a isso. Que é a notação O Big O, a notação Big Ômega e a notação Big Theta. Nos exemplos a seguir, Tn e Gn vão ser duas funções, né, não negativas sobre o número natural n, né, que vai ser a entrada do algoritmo, indicando o seguinte: Tn vai ser o tempo de execução do algoritmo em função, né, das suas operações básicas, sem n, que a gente começou a verificar nos slides anteriores. E Gn vai ser uma função simples para comparação. Então, vamos começar pelo Big O. Então, informalmente, Big O é um conjunto de todas as funções de ordem de crescimento menor ou igual a Gn. Okay? Quando n tende a infinito, o multiplicador constante. Então, vejamos alguns exemplos. Então, uma função de ordem de crescimento n, ela está em O de n ao quadrado, porque ela tem uma ordem de crescimento menor ou igual a n ao quadrado. De fato, n, né, cresce de forma menor ou igual a n ao quadrado. Um outro exemplo, 100n mais 5 também está na ordem de crescimento aqui de O de n ao quadrado. Porque aqui, né, a gente tem uma ordem de crescimento menor ou igual, no caso menor em específico, né? Esse outro exemplo aqui também está em O de n ao quadrado. Bom, meio em n vezes n menos 1, né, que até acho que é o exemplo anterior que a gente viu, né, vai dar aqui, por fim, n ao quadrado menos n dividido por 2, que tem uma ordem de crescimento menor ou igual a n ao quadrado. Bom, no caso aqui, ele tem uma ordem de crescimento igual, né, que o seu coeficiente mais alto aqui é igual ao de n ao quadrado. Okay? Bom, por outro lado, né, alguns exemplos que não são O de n, né, o O da função aqui, são, por exemplo, n ao cubo não tem ordem de crescimento menor ou igual que n ao quadrado, então não está em O de n ao quadrado. Mesmo isso daqui, se você tiver um multiplicador constante muito ínfimo, mesmo assim você não pode considerar que está em O de n, que n ao quadrado. Por exemplo, 0,00001 n ao cubo não está em O de n ao quadrado, porque a ordem de crescimento aqui é maior do que a ordem de crescimento da minha função n ao quadrado aqui, né? Não importa qual é o multiplicador aqui. Nesse outro exemplo, né, mais uma vez, né, n ao quadrado mais n mais 1 também não está em O de n ao quarto, tá? Mais n mais 1 não está em O de n ao quadrado. Então, mais uma vez, a gente não tem aqui a pertinência em O de n ao quadrado. Bom, a notação ômega de Gn representa o conjunto de todas as funções de ordem de crescimento menor. Na verdade, aqui tem um errinho. Aliás, está certo. De ordem de crescimento maior ou igual a Gn, quando n tende a infinito, com multiplicador constante. Então, vejamos mais um exemplo, né? Então, n ao cubo, ele é ômega de n ao quadrado, porque ele tem uma ordem de crescimento maior, no caso maior, né, maior ou igual do que n ao quadrado. Bom, esse outro exemplo aqui também é ômega de n ao quadrado, porque, né, como a gente já fez aqui, vai dar n quadrado menos n dividido por 2. Então, essa ordem de crescimento ela é maior ou igual a de n ao quadrado. De fato, né, a gente tem o coeficiente mais alto igual aqui, a opção n ao quadrado.
Já esse último exemplo aqui não é ômega de n ao quadrado, né? Porque tem aqui 100n, n o coeficiente mais alto, ele não é maior do que n ao quadrado. Então, não é ômega de n ao quadrado. E por fim, θ de uma função Gn, né, é o conjunto de todas as funções que têm ordem de crescimento igual a Gn. Mais uma vez, quando n tende a infinito, é um multiplicador constante. Então vejamos alguns exemplos. Então, 2n ao quadrado mais 5, ele é θ de n ao quadrado, porque ele tem a ordem de crescimento estritamente igual a de n ao quadrado, ou seja, né, o meu coeficiente mais alto é n ao quadrado e o meu θ aqui também é n ao quadrado. Então, beleza, ele é θ de n ao quadrado. Esse outro exemplo também é θ de n ao quadrado. Aqui, como eu já disse, né, n ao quadrado menos n dividido por 2. O coeficiente mais alto vai ser n ao quadrado, que é o mesmo aqui da minha função Gn. Okay? Esse outro exemplo aqui também vai ser θ de n ao quadrado, porque o coeficiente mais alto também é n ao quadrado. Bom, não coloquei nenhum exemplo que não é, mas a gente pode pensar que n ao cubo, por exemplo, não vai ser θ de n ao quadrado. Porque n ao cubo tem uma ordem de crescimento maior e não igual a n ao quadrado. Então, essa é uma definição informal, mas ela vai ajudar a gente a entender a definição formal que eu vou passar a seguir. Vamos agora à definição formal da notação Big O. Então, uma função Tn, ela está em O de Gn, ou seja, né, ela está contida aqui em O de Gn, se Tn é limitado por cima por alguma constante múltipla de Gn para todo valor de n alto. Ou seja, né, vai ter uma constante positiva C, que vai ser um multiplicador, e um número inteiro não negativo n0, tal que a função Tn vai ser sempre menor ou igual que a função Gn multiplicada por uma determinada constante C para todo n maior ou igual a esse n0. Então, basicamente, né, para determinar se uma função, né, ela está em O de Gn, ela está em O de outra, você precisa encontrar uma constante multiplicativa e um valor n0 para qual qualquer n maior, essa condição vai ser verdadeira. Então, vamos ver um exemplo. Então, a gente pode provar formalmente que 100n mais 5 está em O de n ao quadrado da seguinte forma. A gente vai ter aqui, né, 100n mais 5 é menor ou igual, note que é a mesma equação que está aqui, né? 100n mais 5 vai ser menor ou igual, 100n mais 5 vai ser menor ou igual a 100n ao quadrado. Para todo n maior ou igual a 5 e c igual a 101. Ok? Então, vamos ver aqui. Então, se a minha constante multiplicativa for 101, a gente vai ter essa fórmula aqui, né? A gente pode ir daqui, chegar aqui. Então, se o meu C for 101, a gente vai ter essa inequação aqui. E ela é verdadeira para todo n maior ou igual a 5. Okay? Então, para qualquer valor de n acima de 5, significa que essa função Gn vai crescer mais do que a função Tn, mais ou mesmo tanto, né? Que é menor ou igual. Então, a gente tem aqui... A gente pode fazer uma substituição para verificar se essa condição vai bater mesmo, né? Então, por exemplo, se eu colocar n igual a 5, eu vou ter que 500 mais 5, 505, vai ser menor ou igual a 101 vezes n ao quadrado. Bom, n ao quadrado, 5 ao quadrado vai dar 25. 101 vezes 25 vai dar 2.525. Então, essa condição vai ser verdadeira.
E não é difícil imaginar que ela vai ser verdade, vai continuar sendo verdadeira para qualquer valor de n maior ou igual a 5. Okay? Então, só de encontrar esse n maior ou igual a 5 e c igual a 101, a gente já provou que essa função está em O de n ao quadrado. Tá? Note que há bastante liberdade para a definição dos valores de c e n0. Okay? Então, eu defini aqui como 5, né, o n0 e c como 101, mas teriam valores mais baixos, né, para os quais ainda conseguiria provar, né, que essa função está em O de n ao quadrado. Então, para ilustrar aqui, né, conseguiria provar com c igual a 105 e n0 igual a 1. Então, a gente teria aqui, né, que 100n mais 5 é menor ou igual a 105n ao quadrado para todo n maior ou igual a 1. Substituindo aqui, né, a gente teria 100 mais 5 daria 105 é menor ou igual a 1 ao quadrado vai dar 1, vai dar 105 aqui. Okay? Note que, bom, vai continuar sendo verdade para qualquer valor de n maior aqui, né? Para n igual a 5, né? A gente já viu, não era o mesmo c, mas dá para ver. Vamos ver para n igual a 2, né? A gente vai ver que só vai aumentar. Para n igual a 2 vai dar 205 aqui. E do lado direito vai dar n ao quadrado vai dar 4. 4 vezes 105, 420. Então, essa aqui são outros valores que também provam, né, que essa função está em O de n ao quadrado. Né? Então, relativamente fácil. E a análise informal seria muito mais fácil ver. Né? Pela análise informal, a gente olha o maior coeficiente, é n. O maior coeficiente aqui é n ao quadrado. Então, n é menor que n ao quadrado. Então, é O de n ao quadrado, sem problemas. Visualmente, a gente tem o seguinte. A gente tem aqui um n0. E a partir desse n0, para qualquer n maior que esse n0, a gente tem que a função de n vezes a constante c, ela vai ser sempre maior do que o valor da minha função tn aqui, né? Que é a função que eu quero verificar se ela é O de Gn. Okay? E para valores menores que n0, né? Que é a nossa constante que a gente vai definir, não importa. Pode ser que ela seja maior em algum ponto aqui, ou menor. E não importa. O que importa é que tem que ter um n0 para qual todos os n maiores que n0, essa função seja menor, seja dominada aqui, né, pela função Gn multiplicado por uma constante. Vamos agora para a notação ômega. Okay? Então, de forma análoga, né, uma função Tn ela está em ômega de Gn, ou seja, né, tá aqui em ômega de Gn, se Tn limitada por baixo por alguma constante múltipla de Gn para todo n alto. Ou seja, né, tem uma constante positiva c, que vai ser o nosso multiplicador, e um inteiro não negativo n0, tal que Tn vai ser maior ou igual a Gn multiplicado pela constante c para todo n maior ou igual a n0. Okay? Então, de forma análoga ali, né, só invertendo o sinal aqui, né, que é a questão do ômega aqui. Como exemplo, né, vamos provar formalmente que n ao cubo está em ômega de n ao quadrado. Então, a gente tem que, né, botar aqui essa mesma fórmula. Né? Então, n ao cubo é maior ou igual que um multiplicador de n ao quadrado para todo. A gente tem que determinar. Né? Então, n0 pode ser 0 e c pode ser 1. Esse caso é bem trivial de provar, na verdade. Então, para n, n0 igual a 0 c igual a 1, a gente vai ter que n ao cubo é maior ou igual a 1n ao quadrado, para todo n maior ou igual a 0. Então, vamos supor que n seja 0. 0 maior ou igual a 0. Beleza. Ok. Para n igual a 1. 1 maior ou igual a 1 quadrado, 1 vai dar 1 também. Se n for 2, vai dar 2 ao cubo 8. É maior ou igual que 2 quadrado, 4 vezes 1, 4. Então, esse aqui ficou bem fácil de provar, né? Que está nessa ordem de crescimento aí, né? Em ômega de n ao quadrado. Bom, outro exemplo seria esse daqui. Esse aqui é um pouco menos trivial, né? Então, colocando aqui na nossa fórmula, né?
n ao quadrado mais 10n tem que ser maior ou igual a cn ao quadrado para todo n maior ou igual a 0 e c igual a 1. Então, vamos ver aqui se dá certo com esses valores n0 igual a 0 e c igual a 1. Então, a gente vai ter, como c igual a 1, né? Não preciso nem mostrar ele aqui. Então, a gente vai ter, vamos supor que n seja 0. Então, 0 mais 0, 0, maior ou igual a 0. Ok, fechou. Para n igual a 1, vai dar 1 ao quadrado 1, mais 10 vezes 1, 10, maior ou igual a 1 quadrado, que é 1. Ok. Para 2, só para a gente fechar aqui. Então, n ao quadrado vai dar 4, mais 10 vezes n vai dar 20. 24 é maior ou igual a n ao quadrado, que é 4. Okay? Para qualquer n maior que 0, isso aqui vai ser verdadeiro. Bom, com a análise informal, a gente também conseguiria ver que está em ômega de n ao quadrado, olhando o coeficiente maior aqui. O maior coeficiente é 2, né, n ao quadrado, que é igual ao n ao quadrado aqui. Nesse caso também estaria porque n ao cubo é maior do que o n ao quadrado. Bom, então visualmente, né, a gente tem de forma análoga à anterior lá, a gente tem agora, na verdade, uma limitação inferior aqui do crescimento dessa função. Então, para qualquer valor de n maior do que n0, a gente tem que a função Tn ela vai ser maior do que a função Gn multiplicado por alguma constante. Okay? Mais uma vez, né, daqui para trás não importa. Né? Pode ser que em algum momento esse aqui seja menor, mas o importante é que a partir de um ponto ela vai ser sempre dominada. Ela vai sempre dominar, né, a função Gn, que vai ser sempre maior do que Gn multiplicado pela constante. Bom, e por fim, a gente tem a notação θ. Então, uma função Tn está em θ de Gn, ou seja, né, pertence a θ de Gn, se Tn é limitado tanto por baixo quanto por cima por constantes múltiplas de Gn para todo n alto. Ou seja, dessa vez, né, eu preciso de constantes positivas C1, C2 e o meu inteiro no negativo N0, da seguinte forma. Então, a minha função Tn ela tem que estar limitada tanto por cima quanto por baixo pela função Gn multiplicada por constantes C2 e C1 aqui. E isso tem que ser verdade para todo n maior ou igual a um n0. Okay? Bom, então, como exemplo, né, vamos fazer uma prova aqui de que meio n vezes n menos 1 está em θ de n ao quadrado, ou seja, está limitado inferiormente e superiormente por n ao quadrado. Bom, essa prova a gente vai fazer em duas etapas, né? Então, primeiro, a gente vai provar na equação à direita, que vai ser essa aqui. Depois, na equação à esquerda, né? Para determinar que ele realmente é θ de n ao quadrado. Bom, então, primeiro, para a parte da direita, a gente vai ter o seguinte. Aqui eu expandi essa equação, né? Então, meio n ao quadrado menos meio n tem que ser menor ou igual a C1 vezes n ao quadrado para todo n maior que um n0 e uma constante multiplicativa aqui que a gente também tem que determinar. Okay? Bom, então, a gente pode tentar aqui com C1 igual a meio e n0 igual a 0. Né? Então, a gente teria o seguinte, teria multiplicado por meio, né, o n ao quadrado. Isso tem que ser verdade para todos os valores inteiros, né, maior ou igual a 0. Então, para 0, a gente teria 0, menos 0, menor ou igual a 0, ok. Para 1, a gente teria 1 ao quadrado sobre 2, a gente teria meio, menos meio, daria 1 sobre 2, então daria 0 também. Tem que ser menor ou igual a 1 ao quadrado, meio. Então, 0 realmente é menor ou igual a meio. Ok ainda. Vamos ver agora com
se n fosse 2. Então, para n igual a 2, daria 4 dividido por 2, 2. Aqui daria 2 dividido por 2, 1. Daria 2 menos 1. Vai dar 1. Tem que ser menor ou igual a 2 ao quadrado. Vai dar 4 dividido por 2, 2. Então, ok. Acerta a equação. Vamos agora tentar com um n igual a 100. Vai ficar mais... para ver se a gente falha isso aqui. Não falha, de fato, né? Bom, então 100 daria 10.000. 10.000 dividido por 2 daria 5.000. 5.000. Menos 100 dividido por 2 daria 50. Então daria, né? 4.950. 150. Menor ou igual. Eita, esse menor ficou muito estranho. Menor ou igual. Se fosse 100, daria 10.000 dividido por 2. 10.000 dividido por 2 daria 5.000. Então, a gente pode ver que realmente o limitante superior, né, bem fácil de encontrar, pode ser n0 igual a 0, c1 igual a meio. Né? Então, qualquer essa equação aqui vai ser verdadeira, né, para qualquer valor de n maior ou igual a 0. Bom, então, o limite superior foi provado. Agora vamos provar a parte da esquerda, que é o limite inferior. Então, para provar o limite inferior, né, a gente vai ter que bater isso daqui com a constante C2 e o N0. Então, para bater isso daqui, né, a gente vai usar aqui os valores de N0 igual a 2 e de C2 igual a 1/4. Então, a gente tem aqui, né, multiplicando por 1/4 o n ao quadrado, e vamos ver se isso é verdade para todo n maior ou igual a 2. Então, vamos começar com 2. Então, se n for 2, n ao quadrado vai dar 4, dividido por 4 vai dar 1. Isso tem que ser menor ou igual a esse lado da direita aqui. 4 dividido por 2 vai dar 2, menos 2 aqui, dividido por 2 vai dar 1, menos 1. Então, 1 realmente é menor ou igual a 1. Ok. Se n fosse 3, continuaria válido? Vamos ver aqui. Então, n ao cubo vai dar, n ao quadrado vai dar 9, dividido por 4 vai dar 2,25. Isso tem que ser menor ou igual ao lado direito ali. Então, n ao quadrado vai dar 9, dividido por 2 também vai dar 2,25. Peraí. Não é dividido por 4, não é dividido por 2. Quase que eu errei aqui. Então, n ao quadrado vai dar 9, dividido por 2 vai dar 4,5. Menos, aqui vai dar 9, não, vai dar 3, dividido por 2 vai dar 1,5. Então, realmente, né, 2,25 é menor ou igual a 3. E a tendência é que a diferença só aumente à medida que o n aumente, então tá tranquilo, né? Veja que para esse caso, né, se eu assumisse n0 igual a 1, eu já não conseguiria provar, já estaria errada essa prova, porque se n0 fosse 1, né, ele já não aceitaria. Para n igual a 1 daria 1/4, teria que ser menor ou igual a 1/2, menos 1/2. Então, 1/4 teria que ser menor ou igual a 0. Então, para n0 igual a 1, não daria para fazer essa prova. Tem que ser pelo menos 2. Visualmente, temos então na notação θ que a função, né, Tn ela vai ser limitada inferiormente por uma função Gn multiplicada por uma constante e superiormente por uma outra, pela essa mesma função Gn multiplicada por uma outra constante C1. E mais uma vez, isso vai ser verdade, né? Essa função vai estar entre esses limites para todo valor de n0, de n maior que n0.
mais uma vez, né, aqui para trás não importa, né? Pode ser que essa função faça qualquer coisa aqui. O que importa mesmo é que tenha um valor n0 para qual todos os n maiores que ele, essa limitação aqui seja verdadeira. Okay? Bom, então, em todos os exemplos de prova, né, a gente está tomando aqui, né, os valores de n0 e de C, né, no caso C1 ou C2, né, foram dados de mão beijada aqui, né? Bom, por que eu não dei muita atenção a isso ainda? Porque normalmente é muito fácil provar essas condições. Na verdade, a gente pode definir C e N0 de forma arbitrária, desde que atenda essa condição a ser provada, né? Como eu disse, não é muito rígida a escolha de C e N0. Então, usualmente, valores extremamente altos tornam essa prova trivial, ok? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que eu queira provar que n ao quadrado dividido por 2 menos n dividido por 2 é O de n ao quadrado. Okay? Então, a gente pode tomar C como 1000 e N0 como 1000 para provar facilmente isso daí. Bom, então, a gente teria, né? Essa equação aqui tem que ser menor ou igual a 1000 vezes n ao quadrado. Isso tem que ser verdade para todo n maior ou igual a 1000. Que é trivial, né? Vamos fazer um teste aqui para n como 1000, por exemplo. Então, n como 1000 vai dar 1 milhão, dividido por 2 vai dar 500 mil. 500 mil. Isso mesmo, né? Menos 1000 dividido por 2 vai dar 500. Esse 500 vai fazendo em cócega na nossa conta. Tem que ser menor ou igual a n ao quadrado vai dar 1 milhão vezes 1000, que vai dar 1 bilhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros. Isso mesmo? Isso mesmo, 1 bilhão. Bom, então, como eu estava dizendo, né, se você quiser provar, né, essas condições, né, valores extremamente altos usualmente vão provar isso com facilidade. Ou, no caso, né, da notação ômega, né, daí você usaria valores extremamente baixos, né, seria trivial aí fazer a prova. Okay? Bom, podemos alternativamente fazer algumas transformações simples para encontrar valores de C e N0 rígidos para satisfazer essa condição. Bom, mais uma vez, né, valores muito altos, né, seriam triviais para encontrar, mas se você quiser seguir um passo estruturado, você pode lançar a mão da matemática aqui. Então vamos provar o mesmo exemplo, né, encontrar C e N0 para provar que essa função aqui é O de n ao quadrado. Bom, então, a gente coloca o nosso multiplicador C aqui e a gente pode fazer transformações mesmo nessa equação. Então, a gente pode passar o n ao quadrado dividindo para lá. Assim sendo, né, vai ficar n ao quadrado dividido por 2n ao quadrado menos n dividido por 2n ao quadrado menor ou igual a c. Então, aqui a gente pode cortar os n ao quadrado. Aqui a gente pode cortar o quadrado pelo n. Vai ficar 1 sobre 2 menos 1 sobre 2n menor ou igual a c. Bom, então agora a gente pode escolher o n0 e encontrar o nosso valor de c. Okay? Então, por exemplo, para n0 igual a 0, a gente teria, né, meio menos 1 dividido por 0, que vai dar 0, na verdade, né? Tem que ser menor ou igual a c. Então, c teria, nesse caso, que ser 1 sobre 2. Okay? Daí funcionaria para qualquer valor né, acima de maior ou igual a 0 aqui, né? Só uma observação, né, é que a constante C ela sempre tem que ser positiva, okay? Ela não pode ser igual a 0. Por exemplo, no caso que isso ocorreria se a gente quisesse assumir n0 igual a 1. Bom, se n0 fosse igual a 1, né, a gente teria meio menos 2 vezes 1, que daria meio, seria 0, menor ou igual a c. Então, a gente ficaria tentado a definir c como 0. Só que, como eu disse na definição lá no comecinho, o c tem que ser positivo. Então, nesse caso,
Nesse caso, inclusive, falharia, né? Por exemplo, se a gente voltasse aqui, colocasse C como 0 e N como 1, a gente teria problema, né? Porque daria 0 aqui, 1 ao quadrado daria meio, menos 1 sobre 2, que aqui daria 0. Mas se a gente tentasse o valor de 2, né, a gente já começaria a ter problemas. Né? 2 ao quadrado daria 4, dividido por 2 daria 2, menos 2 sobre 2, meio. Então, 2 sobre meio já não seria menor ou igual a 0. Okay? Então, só esse cuidado, né, para nunca definir o C como 0. Né? Mas fora isso, só fazer nossa mão da matemática, você consegue encontrar valores rígidos para N, 0 e C. Bom, então, por fim, sobre notação assintótica, tem uma propriedade que é extremamente importante. Ela é a seguinte, ela diz o seguinte: se uma função T1 ela for de uma função G1n e uma função T2 for de G2n, então a soma das funções T1 e T2 ela é O do máximo entre G1 e G2. Okay? Então, essa propriedade pode parecer muito abstrata, mas ela é importante porque ela diz o seguinte: a eficiência de um algoritmo ela vai ser determinada pela sua parte de maior ordem de crescimento. Okay? Então, vejamos aqui nessa equação. Então, se você tem uma parte do seu algoritmo, né, que é n ao quadrado, e depois ele faz operações que sejam da classe de n, significa que a ordem de crescimento dele vai ser a maior entre essas duas partes do seu algoritmo, no caso, n ao quadrado. Okay? Ou seja, vai ser a máxima, né, entre os os aí dessas funções. Bom, então, como exemplo, né, vamos pensar aqui, podemos verificar se um vetor tem elementos repetidos da seguinte forma. Isso seria um algoritmo extremamente ineficiente, inclusive. A gente poderia ordenar o vetor através de algum algoritmo de ordenação e depois verificar o vetor ordenado para ver se tem elementos consecutivos iguais. Bom, se você encontrar, ele tem elemento repetido. Se você não encontrar, ele não tem. Bom, então, vamos supor que a gente aplica um bubble sort da vida, que é um algoritmo O de n ao quadrado para ordenar esse vetor. E a segunda etapa ela é O de n. Né? Você basicamente vai percorrer o vetor e comparar um elemento com o próximo se eles são iguais. Então, esse algoritmo, em específico, ele teria a eficiência como máximo, né, entre n ao quadrado e n, que seria n ao quadrado. Ou seja, né, a gente tem um gargalo, que vai ser essa etapa 1, que seria ordenar esse vetor. Okay? Essa propriedade, ela diz, voltando aqui, né, ela diz que a eficiência do algoritmo ela vai ser determinada pela sua parte mais cara, ou seja, de maior ordem de crescimento. Okay? Todas as outras partes elas podem ser desprezadas, né, em termos de análise assintótica. Bom, e por fim, né, as classes básicas de eficiência, nas quais praticamente a grande maioria dos algoritmos vão cair em uma dessas classes, elas são as seguintes. Né? A mais eficiente de todas, né, é a classe 1, que é chamada de constante. Então, ela é a melhor eficiência possível. Poucos algoritmos podem ser expressos dessa forma, como, por exemplo, recuperar um elemento da posição P de um vetor. Você vai direto na posição P e recupera o elemento, ou seja, você faz só uma operação. Bom, a classe log n, né, que é chamada de logarítmica, ela é usualmente, né, algoritmos que cortam o tamanho do problema para um fator constante pertence a essa classe, como por exemplo a busca binária, né, que ela tem um vetor lá, a cada iteração ela parte, descarta metade desse vetor, continua a busca, depois descarta metade, descarta metade de novo até encontrar. Então, algoritmos que cortam o problema por um fator, seja metade ou outro fator, são de classe logarítmica. A classe N, né, que é a classe linear, é de algoritmos que usualmente verificam uma lista de tamanho N, como por exemplo uma busca sequencial. Algoritmos N log N, que se chama de linearítmica, são algoritmos do tipo dividir para conquistar. Né? Por exemplo, o merge sort e o quicksort, que eles dividem o problema,
parte log n, e para recombinar, né, as partes desse problema, eles têm um custo de n aqui. A classe de complexidade quadrática, né, n ao quadrado, e tipicamente para algoritmos de laços, dois laços aninhados, como o bubble sort. A classe cúbica, né, n ao cubo, é usualmente para algoritmos com três laços aninhados, que um exemplo seria o de multiplicação de matrizes. Esses algoritmos, né, são todos considerados eficientes, né, porque eles, né, são expressos aqui, né, por um expoente aqui, e o n é sempre a base da exponenciação. Bom, os algoritmos ditos ineficientes, né, são dessas duas classes aqui, né. Primeiro, exponencial, que é 2 elevado a n, ou seja, n é expoente aqui, no exponente aqui, que vai levar muito, né, o número de operações a serem feitas, conforme a tabela que eu mostrei, né, anteriormente. Então, comumente, algoritmos geram todos os subconjuntos de um conjunto de n elementos. Okay? E para n fatorial, seriam algoritmos que geram todas as permutações ou combinações do conjunto de n elementos. Então, ao longo da disciplina, a gente vai chegar em exemplos dessas classes aqui, né? Exemplos das anteriores, vocês já devem ter visto, ou vão ver em breve aí nas nossas aulas também.